De uns tempos pra cá, as pessoas têm reclamado de que os filmes estão ruins. Não existe nada de novo e tudo acaba caindo na mesma fórmula de sempre. Além disso, ainda dizem que a culpa é de uma ideologia política por trás dos filmes que tenta, forçadamente, pôr representatividade em tudo. Embora não possamos dizer que a culpa é totalmente dos roteiristas, no fim das contas, as pessoas sempre vão colocar a culpa neles, nos autores dessas obras, que supostamente não sabem fazer um filme sem tentar colocar pautas progressistas e afins, que acabam mais atrapalhando do que ajudando a história. Quem nunca assistiu um filme ou até mesmo leu um livro que tenta a todo momento empurrar goela abaixo uma pauta social? Se formos analisar ao nível político, realmente a culpa pode ser de uma ideologia. Mas quando olhamos essas obras mais a fundo, isso é, com um olhar mais crítico e autoral, vemos que esses autores são apenas ruins. Veja, se alguém tenta falar com você, mas fala de forma rápida e baixa, você provavelmente não vai entender. Logo, se o autor tenta pôr um tema em sua obra, mas acaba fazendo isso de forma antinatural, o erro é mais do criador da arte do que necessariamente do público que o recebe. Mas da mesma forma que existem autores incapazes de fazer boas representações porque são maus autores, existem aqueles que fazem de forma tão natural que é bem provável que você nem tenha notado que exista uma crítica social incrível por trás da obra. Isso é o domínio da narrativa, e é justamente o que iremos falar nesse vídeo. Na primeira parte do vídeo, falaremos sobre obras boas, mas que se perdem em sua mensagem. E no fim das contas, acaba mais confundindo do que fazendo as pessoas se conscientizarem. Já na segunda parte do vídeo, falaremos sobre obras com representações tão boas que conseguem comunicar isso naturalmente. Veja, não iremos fazer uma listagem de obras boas que têm representação, nem iremos fazer uma listagem de obras ruins que têm representação. O assunto vai ser um pouco mais técnico, onde falaremos especificamente de colocar representatividade em sua obra, pautas sociais. Isto é, mensagens. E isso tem tudo a ver com roteiro e narrativa. Só que, claro, antes de eu falar desses filmes e como eles fazem o que fazem, eu tenho que explicar sobre roteiro e narrativa. Isso é um pouco abstrato, porém podemos dizer que o objetivo de uma história é contar algo. Se essa história consegue contar o que quer dizer de uma forma que você entenda, então podemos dizer que é uma boa história. Ou seja, uma das principais diferenças entre uma boa história e uma má história é se ela vai ficar presa na sua memória ou não. Para uma história ficar presa em sua mente, ela deve apresentar uma lógica e mexer com suas emoções. Isso é, mexer com seu campo cognitivo e emocional. Ao longo do tempo, o ser humano foi inventando histórias para se lembrar de tradições e lições importantes. Tanto é que, hoje, existem diversos estudos que comprovam a eficácia de se criar toda uma narrativa em volta de uma informação. Claro que, para contar uma história, não obrigatoriamente você tem que entregar uma moral, mas uma boa história sempre tem uma moral. Veja a alegoria do Bom Samaritano, por exemplo, que tem a ver com ser prestativo. É uma história que possui uma lição, uma moral, então fica mais fácil de lembrar. Isso quer dizer que uma boa história tem apenas moral? Não, isso é a base. Para fazer uma história complexa, você precisa de muito mais. Além da moral, isso é, o tema da história, nós também precisamos de personagens, conflito, trama e estilo. Os personagens representam diferentes aspectos humanos e mostram seu caráter através de suas ações. Essas ações têm uma carga moral, pois afetam outros personagens. Por exemplo, um personagem pode ter uma ação, como salvar a vida de um garoto, mas que aquele garoto, no futuro, se revela como um grande psicopata, como o caso do anime Monster. Isso foi um ato moral que acabou resultando em um conflito enorme. Daí chegamos na parte do conflito, que é essencial para uma história, porque testa o caráter dos personagens. Ele mostra a honestidade de um personagem e o risco emocional envolvido nas suas decisões. Todas as histórias têm conflito. Histórias sem conflito não são histórias. Ao menos, não boas histórias. E pode ser um conflito bobo, como você tendo uma esposa de mentirinha apenas para conquistar outra mulher. Não é como se precisássemos concordar com as ações dos personagens, mas devemos entender suas motivações. Essa compreensão faz com que nos importemos com os personagens e suas histórias. Nesse sentido, qualquer história boa é formada por 3 elementos principais: personagem, conflito e moral. O personagem enfrenta um conflito e as consequências desse conflito trazem uma moral que pode ser interpretada de maneiras diferentes por cada pessoa. Geralmente, um bom autor costuma direcionar a audiência para um entendimento comum da história.
mas isso não é regra. O importante mesmo é mexer com as emoções do telespectador. Lembramos mais facilmente de eventos emocionalmente impactantes. Você lembra do que comeu antes de ontem? Provavelmente não, mas talvez você lembre da última grande polêmica que estourou no X, antigo Twitter. Isso mostra a importância da conexão emocional em histórias. Uma história bem contada cria um envolvimento emocional, tornando-a mais memorável. Claro, por mais que você tenha uma história incrível na sua cabeça, a nível Tolkien, se você não souber contar a história, ela não será interessante. É aí onde falamos sobre estilo. Estilo é sobre como contar a história, usando alguns gatilhos para enganar o público e excluindo detalhes irrelevantes. Todos temos a capacidade de contar histórias, mas você precisa ser bastante habilidoso para destacar apenas o que é essencial e, principalmente, contar apenas o que envolve a audiência, sem se perder em detalhes sem sentido. Acontece que existe um patamar ainda maior a alcançar e transcender, ao ponto de tornar uma obra simples em algo com camadas e explicações interessantes. E quem explica isso é Frank Conroy. Frank Conroy, em seu ensaio The Writer's Workshop, ele descreve seu método de ensino, compara a escrita a uma pirâmide e mostra a importância de trabalhar de baixo para cima, e não o contrário. Primeiro fazer a base da história e só depois se preocupando com as coisas mais complexas. Isso pode parecer óbvio para você, mas acredite, escritores costumam ser muito orgulhosos. Frank Conroy afirma que muitos escritores acreditam que a parte mais importante da escrita está nos níveis mais altos, onde estão os elementos mais elaborados. No entanto, ele insiste que tentar escrever começando pelos elementos mais complexos nunca dá certo, e eu concordo. Os níveis mais altos só funcionam se os níveis mais baixos também funcionarem. Tudo começa na base da pirâmide. Então deixa eu explicar a pirâmide de Frank Conroy. Na sua base temos significado, sentido e clareza, que basicamente define se o seu texto consegue ser lido. A frase "a melancia comia o menino" não faz sentido, por exemplo. Já "o menino comia uma melancia" faz. Sendo assim, o primeiro passo é fazer uma obra ser entendível. O segundo nível é o tom, a voz, que é basicamente o estilo. Como você vai contar essa história? Com que voz? Qual narrador? Quais os ângulos de câmera? Por aí vai. Já o próximo passo é o subtexto. Subtexto são as entrelinhas de uma obra. Por exemplo, uma cena onde você chega na sua namorada e pergunta: "Está tudo bem?" Ela vira o rosto e diz: "Sim", de um jeito estranho. Logo, você sabe que ela não está bem. Mas quem te disse isso não foi o texto, foi o subtexto, as entrelinhas. Para ser mais específico, o texto é o que nos é mostrado e contado em uma história. O subtexto é o contrário, é o que não nos é contado, não nos é mostrado. Porém, nós conseguimos perceber, são as entrelinhas. Já a metáfora é fácil de entender também, embora muito complicado de aplicar. Por exemplo, quando eu digo que você, que está assistindo o vídeo, é o sol, eu não quero dizer especificamente que você é um sol. Você, na verdade, é um ser humano. Mas talvez eu queira dizer que você é radiante ou tem muita energia. Vai depender da sua interpretação. Fica a critério do criador da obra revelar ou não as metáforas. Um filme com bastante metáfora é Mãe, por exemplo. Já o último e mais complicado de todos é o simbolismo. O simbolismo é algo muito complexo, pois está além da metáfora. Estamos falando de símbolos e seus significados. Um simbolismo frequentemente usado é em cenas de morte. Geralmente está chovendo, as pessoas estão de preto ou o tom do filme está mais puxado para o cinza. Nesse caso, as cores e o elemento da chuva são símbolos. Eles são apenas elementos que, ao serem utilizados em um contexto específico, podem representar algo. A chuva, nesse caso, representaria a tristeza, o luto ou pesar. E embora seja bem simples de fazer essa associação, acredite, não é algo fácil de executar. E é agora onde nós falaremos sobre os filmes que fazem isso de maneira bem complicada. Imagina que você senta em uma cadeira de cinema, ou até mesmo na sala de estar, e decide assistir algum filme interessante, tipo Nope, o último filme de Jordan Peele. Imediatamente, você passa por uma abertura de um texto bíblico impactante. Depois, você vai entrando em um buraco quadrado só para chegar na primeira filmagem de um homem montado a cavalo. Depois disso, vemos dois homens a cavalo olhando para o céu e percebendo que coisas aleatórias estão caindo em cima deles no meio de um rancho no interior da Califórnia. Será se é um ser extraterreno? Depois, nos é apresentado os irmãos O.J. e Emerald Y. Wood,
que são proprietários de fazendas que operam um negócio de entretenimento e dublês fora de casa e se encontram no centro deste mistério todo. Ah, e tem um macaco bem sangrento. O que está acontecendo aqui? Cadê a crítica racial? Onde está a inclusão? Esse é mais um claro exemplo de filme com uma crítica e representação social incrível, porém tão complexo e sem nexo nenhum que parece só um filme estranho. E quando digo que esse filme pode ser interpretado como um filme com macacos e alienígenas apenas, eu não estou brincando. Conversando com alguns amigos a respeito do filme, vi que alguns nem sabiam que o diretor, Jordan Peele, costuma fazer filmes com uma crítica social. Para esses amigos, o filme não tinha nada demais e não passava de um filme com macacos e alienígenas. Bom, os filmes de Jordan Peele são conhecidos por seus mistérios, mas geralmente oferecem algumas explicações no final. Por exemplo, Corra, de 2017, você provavelmente sabe do que se trata só com essa imagem. E Us, de 2019, que embora seja meio confuso, ainda usa um personagem para explicar a história. No entanto, Nope é diferente porque deixa muitas perguntas sem resposta. São duas histórias que não parecem se encaixar. Uma sobre um chimpanzé atacando uma equipe de TV e outra sobre uma alienígena em um rancho isolado. Mas, por mais pobre e confuso que sejam as mensagens representativas e de lutas raciais de Nope, esse filme aborda tantos assuntos que nem dá pra falar em um vídeo curto. Como vimos, as obras anteriores de Jordan Peele, como Get Out e Us, eram mais completas e complexas, ficando mais estranhos e emocionantes conforme a história se desenvolvia. Já em Nope, por outro lado, não tem nada de interessante por um bom tempo, a ponto de algumas pessoas terem dormido durante o filme, ao menos na sessão em que eu fui. O filme inclui um personagem, que é um diretor de comerciais interessados nos eventos estranhos do rancho, mas ele não é bem explorado na história. Ele aparece aqui e ali, assim como a maioria dos personagens, exceto, obviamente, pelos principais. Os protagonistas do filme tentam avançar a história e envolver o público, mas não conseguem fazer muito isso. Eles se assemelham ao personagem de John David Washington em Tenet, parecendo presos em um filme que não progride nada. Apesar de alguns momentos emocionantes no início e no final, o filme é, de modo bem geral, decepcionante. Se o filme tentava ser uma crítica à sociedade, não ficou muito bom. Esse filme é confuso e deixa apenas com sono. Para podermos entender com profundidade o filme, precisamos nos informar além do filme, consumir conteúdo do próprio autor falando a respeito do assunto. E é agora onde vamos analisar o filme com base na interpretação do Felipe Barbosa, que fez o vídeo intitulado Nope, o mito grego e bíblico que explica o vilão do filme. Segundo a interpretação do Felipe, Nope fala sobre espetáculo, e uma de suas principais mensagens é que Hollywood é como se fosse um grande império opressor. O diretor Jordan Peele usa uma referência bíblica que é: eu jogarei imundície sobre você e a trarei com desprezo, farei de você um espetáculo. Isso é uma mensagem de Deus para o Império Assírio, mencionado no início do filme, para simbolizar Hollywood como um império moderno que oprime e humilha os pequenos, ou seja, aqueles que são marginalizados pela indústria. Isso reflete a crítica de Peele sobre a natureza muitas vezes exploradora da indústria do entretenimento. Nope também fala sobre a espetacularização da tragédia. A ideia de transformar a destruição e queda de uma grande cidade em um espetáculo é uma metáfora para a forma como a mídia e a indústria do entretenimento frequentemente lucram com tragédias reais, às vezes à custa das vítimas, muitas das quais pertencem a grupos marginalizados. A presença de um repórter do TMZ no filme representa a crítica de Peele ao sensacionalismo e a falta de crítica na cobertura de eventos trágicos, que muitas vezes desumanizam as vítimas e exploram suas histórias para ganho financeiro. Como se trata de um filme do Jordan Peele, tem muitos simbolismos acerca da marginalização e exploração de minorias, assim como a família Haywood, que é afro-americana e que são frequentemente explorados e, eventualmente, descartados pela indústria cinematográfica. Isso pode ser visto como uma metáfora para a forma como as minorias são tratadas tanto pela mídia quanto pela sociedade. É como se fosse apenas sugar tudo o que aquela cultura tem, se apropriar de seus costumes, expor como exótico e, quando o público já não quiser mais ver, descartar. O próprio monstro é como uma metáfora para a opressão. A criatura misteriosa e perigosa no filme
pode ser interpretada como uma representação de forças opressivas que ameaçam comunidades minoritárias. As diferentes formas como o monstro se apresenta, além de um disco voador, pode ser uma bandeira de navio negreiro, um chapéu de cowboy, vai saber. A luta dos personagens contra essa ameaça simboliza a resistência contra a opressão sistemática. Esses símbolos e metáforas refletem o interesse contínuo do Jordan Peele em explorar temas de raça, identidade e sociedade em seus filmes, usando o gênero de horror como uma lente para examinar e criticar questões sociais e raciais que existem hoje em dia. Mas veja se você concorda comigo. Se um filme tem um subtexto, uma metáfora ou um simbolismo, e Nope tem muito simbolismo, mas esse filme não consegue mostrar isso, então o autor fracassou? Depende do que você encara. Mas o ponto a que queremos chegar é que o filme não parece demonstrar suas mensagens. Parece só um filme. E um filme chato. Nesse sentido, o autor não conseguiu alcançar os níveis de simbologia dentro da pirâmide de Frank Conroy de forma efetiva, pois no fim, fica tão abstrato que você não entende. Na verdade, até a parte do subtexto está complicada. Claro, podemos sim dizer que o diretor não foi bom o suficiente para colocar suas mensagens dentro da obra de forma clara. Porém, não podemos deixar de culpar a audiência também. Nós temos a tendência de interpretar filmes complexos de maneira simplista, como tentar resumir os diferentes temas dentro de uma obra em uma coisa só. Sim, o filme critica as dificuldades diárias usadas como espetáculo, porém seus outros simbolismos são muito mais abrangentes que isso. Pensar dessa forma limita a discussão e a compreensão mais profunda do filme. Veja o caso, por exemplo, de Raised by Wolves, ou Criado por Lobos. Raised by Wolves é uma série de ficção científica sobre robôs e religião em um mundo alienígena, vida e morte e paternidade, fantasmas, serpentes, necromantes, realidade virtual, profecia, identidades secretas, alienígenas antigos com estranhos buracos flamejantes, sexo com Deus, no leite, e tem até uma serpente. Raised by Wolves concentra sua trama em conflitos entre um grupo religioso chamado Mithraic, inspirado no mitraísmo da Roma antiga, e ateus, em um futuro onde a Terra tornou-se inabitável. Eu conheci Raised by Wolves graças ao canal Outshift X, que tem um vídeo inteiro montando o quebra-cabeça que é essa série. E realmente essa é uma série com puro simbolismo. Claro, se tratando de uma série densa, ela tem suas falhas, porém seu simbolismo funciona. Não vamos entrar nos detalhes se a história é boa ou ruim, mas certamente é uma aula de suspense em simbolismo. Infelizmente, tentar encontrar todas as referências pode ser uma coisa ruim. Quando você resume tudo a um único ponto, você acaba perdendo a oportunidade de explorar interpretações mais profundas e significativas. Isso reduz a experiência do filme a algo menos rico e complexo do que poderia ser. Raised by Wolves tem muitos elementos interessantes dos quais você pode interpretar diferentes significados. Não vou dar spoiler sobre a série, pois é muito boa e recomendo que assista. Só quero deixar claro para você não tentar simplificar muitas coisas. Algumas interpretações são tão simples que muitas vezes ignoram ou invalidam outras interpretações possíveis, que poderiam oferecer insights mais interessantes e variados sobre a obra. Mas estamos falando sobre a competência dos escritores, não necessariamente do público. Como dito mais cedo, é papel do autor descrever exatamente o que quer pensar. E se essa visão for ambígua, de propósito, então ele atingiu seu objetivo. Excelentes autores dominam a arte de escrever. O problema é que às vezes os escritores querem pular esses degraus e acabam fazendo uma obra sem base, como se quisessem construir um castelo de cima para baixo. Eles querem colocar seus subtextos, suas representações, suas metáforas e simbolismo sem nem ter feito o básico antes. E quando você foca no básico, tudo flui bem. Por exemplo, existem algumas obras que conseguem transmitir suas mensagens e representações relacionadas a pautas sociais de forma tão bem elaborada que você nem nota. Divertidamente é um filme de animação produzido pela Pixar em 2015. Esse filme, inovador e aclamado pela crítica, é conhecido por sua abordagem criativa e emocionalmente inteligente sobre os sentimentos humanos. Sua representação a respeito das emoções durante a puberdade foram tão bem feitas que isso lhe rendeu o título de ganhadora do Oscar em 2016 de melhor animação. Ela era a favorita naquele Oscar, mas mesmo sendo uma animação tão rica, tão marcante e interessante,
ainda não parecia se destacar tanto quanto sua concorrente, a animação brasileira chamada O Menino e o Mundo. O Menino e o Mundo, dirigida por Ale Abreu, tem um traço simples, porém marcante, que à primeira vista pode parecer um filme sem nenhuma pretensão de te passar alguma imagem, mas é uma obra cheia de mensagens fortes e essenciais, o que torna essa obra muito boa. Essa simplicidade no traço é uma das suas principais características para se destacar. O filme utiliza as cores de forma muito bem feita e também cria cenários impressionantes. É um menino que parte do sertão em busca do pai e passa por fazendas, cidades, favelas. É comovente e muito bonito. O Menino e o Mundo é definitivamente um dos meus filmes brasileiros favoritos, que consegue mostrar tantos temas incríveis de forma maravilhosa, digna de ser celebrada como uma das melhores animações do mundo. Esse filme consegue transmitir bem suas mensagens. Os diálogos são estranhos e as expressões faciais são bem simples, o que acaba desafiando as pessoas a se conectar emocionalmente. Mas apesar de suas peculiaridades, o filme é emocionalmente carregado. O diretor sugere que a emoção vem da interpretação individual dos espectadores, que pintam seus próprios desenhos no filme, destacando a importância da imaginação e do poder transformador da mente. E falando de roteiro, esse filme foi criado espontaneamente, sem um roteiro rígido, um processo que os escritores chamam de jardinagem, que é quando uma obra é escrita livremente. Esse método permitiu que a história e as cenas evoluíssem organicamente, refletindo um processo de transformação constante e a influência da imaginação na narrativa. A crítica do filme, como você já deve estar notando, é a visão cheia de imaginação do menino se conflitando com as transformações do mundo, por vezes mostrando cenários fantasiosos e infantis, às vezes mostrando as mudanças menos encantadoras da realidade, como o êxodo rural e a industrialização. Essa ambiguidade reflete a interação entre a imaginação e a realidade. Apesar das forças opressoras e transformadoras do mundo, o filme mostra que a imaginação e a alegria são formas de resistência. A música tema, tocada por um bloquinho colorido, simboliza essa liberdade e a capacidade de manter o poder transformador da imaginação. Esse é um excelente exemplo de obra que consegue abordar temas relevantes sem forçar a barra e ainda consegue ser bom fazendo o que faz. O principal tema dessa obra é com relação ao mundo ser um lugar muito podre, mas não sobre a visão de uma criança inocente. Nesse sentido, entende-se que a obra está falando a respeito de luta de classe, de desigualdade social e principalmente da maldade no mundo. Tudo isso sem forçar a barra. Agora, uma obra mais recente com pautas um pouco mais escondidas, com certeza é Arcane. Arcane é a nova cara da cultura pop lançada pela Netflix. Até mesmo não jogadores têm gostado de assistir a série, porque os espectadores são imediatamente cativados pela sua animação, personagens complexos e as dinâmicas sociais entre as duas cidades principais, Piltover e Zaun. A premissa básica de Arcane é sobre a desigualdade entre a glamurosa cidade de Piltover e a oprimida Zaun. A tensão entre as duas cidades acontece devido à criação de Piltover, o Hextech, uma nova tecnologia que permite a qualquer um controlar a energia mágica. Mas Zaun não fica atrás e cria uma nova droga chamada Shimmer, que transforma humanos em monstros. A rivalidade entre as duas cidades vai causando cada vez mais intrigas, e Arcane mostra toda essa diferença através dos 3 arcos narrativos em que os espectadores exploram as jornadas complexas de diversos personagens. Bom, até aqui vimos que Arcane foca muito na dualidade, certo e errado, preto e branco, mas ao mesmo tempo mostra que mesmo o lado negativo tem pontos positivos e vice-versa. Só que o mais interessante de se notar é quão sutis os temas e pautas sociais de Arcane são abordados. A série traça paralelos com diferentes questões sociais. Por exemplo, a segregação de classes e o privilégio de riqueza são mostrados através das políticas entre as cidades, e questões de gênero são examinadas através de interesses românticos e posições de poder, embora em menor escala. Isso é importante, já que hoje em dia uma das principais formas de educar os jovens é por meio do entretenimento. Sendo assim, por que não falar a respeito de desigualdade social e pautas de gênero por meio de uma série? Claro que todos querem fazer isso, mas nem todos conseguem ter um nível de narrativa tão poderoso quanto Arcane. A primeira pauta que Arcane toca é sobre consciência de classe. A partir disso, Arcane começa a criar sua história.
Ela faz isso por meio da relação entre Piltover e Zaun, que claramente se divide entre classes sociais e privilégios de riqueza. Piltover, com suas cores claras e brilhantes, representa um mundo ideal, enquanto Zaun, com cores escuras, parece um lugar sinistro. Os líderes políticos de cada cidade estão em locais opostos, um no alto e o outro embaixo, simbolizando suas diferenças. A série também mostra que, apesar das diferenças, ambos os lugares têm problemas e qualidades. Isso ajuda a entender que nem tudo é preto no branco, e que há complexidades nas questões sociais. Isso mostra que Arcane é bastante eficaz quando se trata de discutir temas como segregação de classes e preconceito. De forma sutil, Arcane também fala sobre gênero. E talvez você discorde, até porque esse tópico é bastante sensível. Uma das maiores críticas à mídia atualmente é que ela tenta influenciar a sociedade ao tentar educar crianças, adolescentes e adultos a respeito de gênero. Arcane, entretanto, resolve essa questão do estereótipo de gênero de uma maneira nova. Todos os personagens, independente de gênero, têm aparências totalmente diferentes, motivações diferentes e tanto pontos fortes quanto fracos. Além disso, Arcane destaca relações profundas entre personagens femininas, algo raro na ficção fantasia. A série também inclui representação sutil no quesito personagens LGBT, sem focar explicitamente em sua orientação sexual. O ponto é que eles não precisam declarar explicitamente a orientação sexual dos personagens. Ela é representada por meio dos atos, isso é, o subtexto, as entrelinhas. Agora, algo que conseguimos notar com frequência é que quando se trata de pautas de gênero, a série Arcane acaba deixando isso tão sutil que parece inexistente. Veja, não é como se não soubéssemos que a Vi e a Caitlyn não têm um romance. Mas se alguém quiser dizer que elas são só boas amigas, talvez ela tenha razão. Isso não é tão raro assim. Boas animações costumam deixar as questões de gênero bem sutis. Uma outra animação incrível que também aborda temas incríveis é Spider-Verse. Enquanto Arcane foca muito em temas relacionados à luta de classes e essa dualidade em quem está em cima e quem está embaixo, Spider-Verse foca especialmente em lutas raciais. Para começar, o Miles é negro, o que não deveria ser algo surpreendente. Porém, quando o personagem foi lançado, houve um murmúrio de pessoas dizendo que aquele personagem tinha nascido por conta do movimento do politicamente correto. Seja como for, a verdade é que Miles Morales é uma representação de um herói negro. Na história, Miles enfrenta um dilema sobre como se expressar. Seu pai, Jeff, que é policial, não apoia o interesse de Miles por grafite e outras formas de arte urbana. Por outro lado, seu tio, Aaron, que Miles admira, encoraja essa forma de expressão e revela que Jeff também participou desse movimento antes de se tornar policial. Isso reflete um desafio maior apresentado por pessoas negras. A pressão para se provar constantemente e escolher entre se adaptar a um sistema dominado por brancos ou se conectar com a comunidade negra. Ao longo da história, Miles percebe que não precisa seguir exatamente os caminhos de seu pai ou de seu tio. Ele entende que pode encontrar seu próprio caminho. Miles escolhe se expressar através da arte, da música e de suas ações como herói. Essas formas de expressão dão a ele uma maneira de compartilhar suas experiências, falar sobre a comunidade e lutar por causas que considera importante. Assim, Miles consegue sua própria voz e identidade, destacando-se no mundo. Além disso, a diversidade étnico-racial é um tema central no local onde Miles cresceu. Nova York, uma cidade conhecida por sua população imigrante e diversa. Bairros como Brooklyn, Bronxon e Queens são palcos das aventuras do Homem-Aranha e representam essa diversidade. A história de Miles Morales como Homem-Aranha traz um novo contexto para o personagem, reconhecendo a humanidade e a identidade de comunidades historicamente marginalizadas. Isso ajuda a criar um senso de pertencimento e a identificação para os espectadores que compartilham experiências semelhantes. Miles, o personagem principal, sente-se pressionado e incompreendido em casa e na escola. Ele está passando por mudanças e enfrenta crises de identidade e novas responsabilidades, especialmente após assumir o papel de herói deixado por Peter Parker. Mary Jane, viúva de Peter, comenta que Peter era apenas um garoto comum antes de se tornar herói, o que também se aplica a Miles. Os criadores de Miles, assim como Stan Lee, o criador do Homem-Aranha, enfatizam que qualquer pessoa pode ser um herói. Miles escolhe fazer o bem por ser a coisa certa, não porque foi forçado ou doutrinado. Ele é apresentado como um jovem negro honrado e responsável, desafiando estereótipos negativos associados a jovens negros. Miles luta com a autoestima e as expectativas. Ele tem dificuldade em entender o ideal de sucesso sugerido por seu pai e, mesmo com superpoderes, teme não ser suficiente. Esse medo também afeta suas ambições e expectativas, levando a acreditar que não pertence a certos espaços ou não é capaz de atender às expectativas que estabeleceu para si mesmo. E isso, senhores, é como se faz representatividade.
Na minha opinião, não dá pra colocar metáfora e simbolismo em pautas sociais. Eu diria que representatividade pode ser facilmente colocada no subtexto de uma história, porém tentar fazer simbolismo pode acabar prejudicando sua obra, como o caso de Nope, que ficou extremamente confuso. Na minha opinião, é complicado transformar pautas sociais em metáforas e símbolos porque você está literalmente tendo que trabalhar com assuntos extremamente complexos, e metáforas e símbolos costumam trabalhar com situações simples. Por exemplo, a bandeira do arco-íris é um símbolo para a comunidade LGBT. Também pode significar várias coisas, mas veja, é simples, e a simplicidade, na minha opinião, funciona bem com metáforas e símbolos. Coisas mais complexas como a espetacularização de Hollywood acerca de pessoas marginalizadas já é algo bem mais complicado. Não que uma obra necessariamente precise ser fácil de mastigar. Você, criador de histórias, não precisa fazer as coisas para que todos entendam. Se for da sua intenção fazer as coisas de forma ambígua, então tudo bem. Mas acredito que você provavelmente gostaria que as pessoas entendessem essas representatividades que você põe em sua obra. Então seria uma boa ideia trabalhar mais no subtexto, isso é, nas entrelinhas, do que necessariamente com metáforas e símbolos, que são coisas mais complexas ainda. Se você for um autor novo e está tentando criar personagens marginalizados, tome muito cuidado para não acabar tornando eles uma caricatura. Mas não adianta ficar aqui falando que é para você fazer X ou Y ou não fazer. Tem que escrever até ficar bom. Tem que usar, fazer e refazer até uma hora dar certo. Qual a moral da história? A moral da história é que o essencial é invisível aos olhos e deve ser visto com o coração.